Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje eu vou trazer para vocês o tema sinais vitais. Como nós podemos ver aqui de início, nós temos 3 grandes órgãos, são os órgãos vitais, que sem eles nós não temos vida, que é o coração, o pulmão e o cérebro, certo? Representando o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o sistema nervoso. Quando nós medimos sinais vitais, nós avaliamos parâmetros mínimos necessários para o nosso corpo ter vida, que é desempenhado principalmente por esses 3 sistemas principais. Gente, antes de explicar os sinais vitais, eu vou explicar um pouco como o nosso organismo funciona. Hoje, o tema da aula vai ser relacionado ao sistema cardiovascular, os sinais vitais que dependem do sistema cardiovascular. Então, vamos ter em mente que o nosso sistema funciona da seguinte maneira. O coração é uma máquina, é uma bomba, que recebe e ejeta sangue o tempo inteiro. Esse sangue, ele vem dos pulmões, certo? Rico em oxigênio. Tá vendo os pulmões? Aqui, pelas veias pulmonares, o sangue rico em oxigênio vai entrar no coração. E ele vai ser ejetado para todo o corpo, certo? Imagine que isso aqui seja o corpo inteiro. Aqui são artérias mais grossas, como vocês podem ver o arco aórtico aqui, certo? E ele vai se subdividindo em artérias cada vez menores, até chegar nos capilares. Os capilares são vasos de muito pequeno calibre que estão na periferia de todos os locais do corpo. É onde ocorre a troca do oxigênio, que é necessário para a vida, pelo gás carbônico, que é o que o nosso corpo elimina depois de usar o oxigênio. É o sangue venoso, tá? Esse sangue vem aqui pelas veias, entram no coração novamente pelo lado direito e o coração joga esse sangue cheio de gás carbônico de volta aos pulmões para que ele saia, tá bom? Então, pessoal, existem 2 tipos de circulação. É bem simples. A pequena circulação é a circulação que acontece entre pulmão e coração. Tá vendo que aqui os vasos são menores? Ó? Por quê? Porque o pulmão está bem no ladinho do coração. E o coração recebe e libera os gases por meio dessa pequena circulação. A grande circulação é justamente o sangue que sai do coração e vai para o corpo inteiro. E depois do corpo inteiro é bombeado o sangue novamente, certo? Então, pequena circulação, grande circulação. E aqui está o arco aórtico, certo? E as suas subdivisões. Essas subdivisões se ramificam para os membros superiores e cabeça, e essas subdivisões se ramificam para os órgãos internos e membros inferiores. Aqui seria uma representação do diafragma, certo? E o coração está aqui, dentro da caixa torácica. Vamos ver aqui uma caixa torácica, certo? As costelas protegendo e o coração fica bem aqui no meio. E aqui é o arco aórtico, por onde se ramifica todas as outras porções do sistema arterial. Por que, professor, você está falando tanto nessas artérias? Gente, porque o nosso primeiro assunto vai ser pulso, tá? E o pulso é um reflexo da pressão exercida pelo coração no interior das artérias. Então, quando nós medimos o pulso, nós sentimos um reflexo da ejeção do sangue para o interior do sistema arterial. E essa ejeção do sangue é realizada pelo coração. O coração, pessoal, ele tem 2 fases básicas. Uma chamada de sistólica e uma de diastólica.
A fase sistólica, nós vamos ver aqui bem resumidamente, é a fase que o sangue é expelido do coração. Se lembram dessas duas grandes estruturas aqui? Aqui é a aorta, certo? E aqui é a artéria tronco pulmonar. São as duas grandes artérias que saem do coração. Na sístole, esse sangue ele sai do coração e é onde nós sentimos o pulso. Quando a sístole empurra o sangue para fora do coração. Então, esse parâmetro vital ele vai ser avaliado de duas formas. O pulso, que seria a frequência cardíaca, a quantidade de vezes que esse sangue é jogado para fora do coração, e a pressão arterial, que é a força necessária que o coração tem que realizar para poder ejetar esse sangue, que nós vamos ver mais à frente. A segunda fase do funcionamento cardíaco é a diástole, onde ele relaxa e o coração é preenchido de sangue novamente. Gente, o sistema arterial, nós vamos conhecer aqui um pouco das principais artérias. Por quê? Porque vocês vão palpar essas artérias. Palpar é o procedimento de colocar a sua mão, certo, em cima de uma região para sentir alguma coisa, que no caso seria a dilatação reflexa das artérias mediante a ejeção de sangue pelo coração. Então, nós vamos ver aqui as principais artérias e identificar onde são os locais de aferir o pulso, certo? O pulso vai ser o nosso primeiro parâmetro vital. Pulso ou frequência cardíaca. O valor é muito aproximado, o valor do pulso é muito aproximado da frequência cardíaca. Porque, claro que, devido a várias condições, o coração ele bate, porém a onda emitida por esse batimento pode não chegar no momento exato na artéria que você está palpando. Por isso que dizemos que o valor é muito próximo. O valor mais real que nós temos da frequência cardíaca é quando colocamos os eletrodos sobre o tórax do paciente e vemos em tempo real os batimentos cardíacos e a frequência desses batimentos. Além de poder sentir o pulso apical. O pulso apical é um pulso que fica aqui, não é muito fácil de sentir, certo? Ele fica abaixo do mamilo esquerdo, entre o quinto espaço intercostal esquerdo. Espaço intercostal é o espaço entre as costelas. Abaixo do mamilo esquerdo, nós podemos sentir quase que diretamente o coração batendo. E fazer a contagem desses batimentos em 1 minuto é o que nós chamamos de pulso ou frequência cardíaca. Saindo do coração, nós temos aqui grandes artérias, certo? Mas o que é que vai favorecer para nós? São as artérias, a porção das artérias que se superficializa. Artérias são estruturas profundas. Em algumas partes do corpo, elas estão um pouco mais superficiais. E daí nós conseguimos sentir por meio da palpação. A artéria carótida comum é uma artéria que passa aqui pela lateral da traqueia, entre a traqueia, certo? Que fica aqui no meio, e o músculo esternocleidomastoide, que é um músculo que quando você levanta o pescoço, você vê ele estirado aqui, fazendo um V junto com essa traqueia. E no meio desse V passa a artéria carótida. Outro pulso que nós medimos muito é o pulso braquial, da artéria braquial, certo? Que seria essa artéria aqui, ela está no plano medial aqui da fossa cubital. E nós vamos precisar senti-la, pois é um dos lugares que nós mais aferimos pressão. Na emergência, nós vamos diretamente nas artérias centrais. A artéria central é isso aqui, as que compõem o plano central do corpo. Essas artérias são periféricas, certo? As artérias dos membros são periféricas. Uma artéria central femoral e carótida. A artéria que mais utilizamos para medir o pulso é a radial.
que fica aqui, passando por cima do osso rádio. Por isso que é chamada de artéria radial. É possível sentir a artéria ulnar, que passa por cima do osso ulna, tá? Então, a radial é a mais comum para aferir, mas nós podemos aferir em qualquer parte do corpo. No slide a seguir, nós vamos ver os pontos de verificação. O que importa saber é que o coração está aqui no meio, tem a grande aorta, certo? E essa aorta ela vai se ramificando em várias artérias diferentes. As artérias centrais, que tem um grande fluxo, são as femorais, certo? Fica aqui na região inguinal, e a carótida. E a artéria braquial e radial são as mais usadas para aferir pulso e auscultar os batimentos para poder aferir a pressão arterial. Vamos lá, gente. Aqui está o corpo, certo? Com as suas principais ramificações arteriais. E aqui é o local onde temos cada um da verificação dos pulsos. Você pode sentir a artéria humeral, que passa aqui por cima do húmero, porém ela é uma artéria profunda, não é muito fácil de sentir. A artéria radial, ela passa por cima do osso rádio. O paciente com a mão voltada para cima, você utiliza os dois dedos, indicador e médio, ou médio e anelar. Só não pode medir com o polegar, certo? Porque o polegar ele tem uma polpa digital bem gordinha e ele tem pulso próprio, por ter uma polpa digital maior. Então, você acaba sentindo, às vezes, o seu pulso no dedo polegar, ao invés de sentir o pulso do paciente. Então, sempre utilize dois dedos, sendo eles o indicador, o médio ou o anelar, tá? O cubital é a artéria braquial, é a mais superficial, certo? Que pode ser sentida aqui, na face anterior do cotovelo. Tibial posterior é a pulsação da artéria que passa aqui pela lateral da tíbia. Pedioso é uma artéria que passa pela região anterior do pé. Nós podemos sentir a artéria que forma esse arco, certo? Que é chamado de pulso pedioso. Pulso poplíteo é sentido na fossa poplítea, que é atrás do joelho. Femoral, aqui vocês estão vendo, é a região genital, certo? Não está muito bem desenhada, mas é a região genital. E nós sentimos justamente aqui na região inguinal ou região ilíaca, certo? O pulso femoral. Na região axilar também não é muito comum, mas pode-se sentir a ramificação aqui dessas artérias que vão para o membro superior por debaixo da axila. E o pulso carotídeo, que é proveniente das artérias carótidas, que nós vimos aqui, que são as artérias que sobem e se dividem em carótida externa e carótida interna, que vão irrigar a parte externa e interna do crânio. Porém, nós sentimos a pulsação da carótida comum, tá? Que é a carótida mais espessa antes dela se subdividir. A avaliação do pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea, percebida em vários pontos do corpo. É um indicador do estado circulatório. Reflete nas periferias a forma que o coração impulsiona o sangue em relação à resistência realizada pelos vasos. Então, pessoal, essa é a definição de pulso, certo? É uma delimitação palpável da circulação sanguínea e é um padrão vital que nós temos de como está essa circulação e de quantos batimentos o coração está realizando, porque existe uma quantidade média de batimentos para que o sangue ele seja elevado para todas as extremidades em uma frequência correta. Para avaliar o pulso, pessoal, vocês vão avaliar o grau de enchimento durante a sístole e esvaziamento durante a diástole, que seria a amplitude. Certo? Se você sente um pulso amplo, se você sente essa artéria cheia ou pouco cheia. O ritmo, que é a sequência das pulsações,
ele pode ser irregular ou arrítmico. A frequência das pulsações, que é a quantidade de pulsações por unidade de tempo. Ritmo, pessoal, não é a mesma coisa de frequência. Ritmo é, por exemplo, eu tenho uma pulsação a cada 2 segundos. E um pulso arrítmico, eu tenho 3 segundos, eu tenho outro, menos de 1 segundo eu tenho outro, 2 segundos eu tenho outro, certo? Então, são pulsações que não têm um padrão, certo? Elas não têm uma sequência regular. E a frequência é a quantidade de batimentos dentro de 1 minuto. Independente de ser rítmico ou arrítmico, existe uma quantidade. E o local de aferição, devido à acessibilidade, a depender da condição do paciente. Que o mais ideal são os pulsos periféricos braquiais e radiais. O procedimento de verificação de pulso. Você vai higienizar as mãos, vai chegar no cliente, vai explicar que vai aferir os sinais vitais dele, certo? E vai pedir que o paciente não se exalte, nem fale, para não atrapalhar a contagem. Com os dedos indicador e médio, palpa-se a artéria escolhida e conta a quantidade de batimentos no tempo de 1 minuto. Não se deve fazer a contagem de batimentos em 15 segundos, certo? Que é 1/4 do tempo, e multiplicar por 4. Por quê? Porque a gente viu que existem ritmos, que o pulso ele pode ser arrítmico e você não vai sentir essa arritmia no pulso se não contar no tempo inteiro, de 1 minuto, tá? Resultados segundo os valores de referência. Se o pulso tiver normal, entre 60 e 100 batimentos por minuto, ele é chamado de normocárdico. Se estiver acima de 100 batimentos por minuto, ele vai ser considerado taquicárdico. Se ele estiver com menos de 60 batimentos por minuto, ele vai ser considerado bradicárdico. Nós vimos que taque é acelerado e bradi é lento, certo? Na nossa aula de prefixos e sufixos. Bradisfigmo e taquisfigmo também podem ser utilizados se for valor baseado em pulsação, em palpação, certo? Não utilizar essa terminologia em caso de dados obtidos por equipamentos, que eles dão valor baseado nos batimentos cardíacos. E essas nomenclaturas, certo? Essas terminologias são utilizadas para pulsos que foram sentidos por vocês na palpação, tá? Por quê? Porque esfigmo significa pulso. Bradisfigmo é um pulso lento. Taquisfigmo é um pulso rápido. Normoesfigmo é um pulso normal. Porém, você só vai usar essas nomenclaturas se você palpou o pulso. Se você olhar no monitor multiparamétrico e ele estiver lá dando 84 batimentos, você vai botar normocárdico, porque ele está dando o parâmetro real do batimento cardíaco e não de um pulso periférico, certo? Os valores de referência dos pulsos. Lactentes, de 120 a 160 batimentos por minuto. Lactentes seria de 1 mês até depois dos 6 meses, até aproximadamente 1 ano. Crianças, até mais ou menos 5 anos, 90 a 140 batimentos. Pré-escolares, seria em média até os 8 anos. Idade escolar, até aproximadamente os 12 anos. Adolescente, de 12 a 18 anos. E adulto, acima de 18 anos. Adulto é o que mais vocês vão ver agora, certo? Quando vocês forem ver saúde da criança e do adolescente, vocês vão ver provavelmente esses valores de referência. Mas do adulto, o normal é de 60 a 100 batimentos por minuto, certo? Vocês têm que colocar, quando for registrar, pulso, 60 batimentos por minuto. E ainda colocar normoesfígmico, certo? Vocês devem colocar o valor, a unidade de medida e a terminologia que indica esse valor. Adolescente de 60 a 90,
idade escolar de 75 a 100, pré-escolares de 80 a 110, crianças de 90 a 140 e lactentes de 120 a 160. Memorizem essa tabelinha, façam uma colinha no caderninho, certo? Para vocês irem acompanhando durante as práticas, que cada vez mais vocês vão memorizar esses valores. Alterações de valores. Principais causas da frequência cardíaca ou pulsos alterados. Taquicardia, você tem um paciente com coração acelerado. Pode ser proveniente de ansiedade, estresse, anemia, hipoxemia, sepse, drogas, choque, abuso de álcool, taquiarritmia, que seria uma aceleração cardíaca, exercício físico, causa uma taquicardia, porém fisiológica, até uma certa frequência. A taquiarritmia de exercício físico ela é considerada normal. É por isso que se faz aquele exame da esteira, né, que ele avalia até quanto o seu coração bate quando está em exercício. Insuficiência cardíaca, infecção, hipertireoidismo, hipovolemia, que é a perca de volume sanguíneo, dor e febre. Bradicardia, hipoxemia em crianças, bloqueio cardíaco, outras bradiarritmias, uso de beta-bloqueador, que é uma medicação que serve para lentificar o coração, hipotireoidismo, distúrbio hidroeletrolítico, doença do nó sinusal. O nó sinusal, vocês vão ver em anatomia cardíaca, que é a estrutura responsável por fazer o coração bater, certo? Ele consegue bater mesmo que o cérebro não comande ele, justamente por causa desse nó sinusal. Ou o uso de sedativos pode causar bradicardia. Um pulso fino. Gente, pulso fino vocês vão sentir. É um pulso bem fraquinho, certo? Diferente do pulso cheio, amplo. Hipovolemia. Quando você está com pouco volume, é normal você ter um pulso cada vez mais fraquinho, certo? Devido a você estar perdendo volume sanguíneo. Disfunção ventricular. Ventrículo é uma câmara do coração que serve para impulsionar o sangue para o corpo inteiro e para o pulmão. Então, se você está com a disfunção, uma alteração na função do ventrículo, você vai ter uma alteração do seu pulso. Depressão miocárdica, choque, estenose aórtica, baixa perfusão do membro, tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo. São condições, certo, que vão causar o pulso fino. E o pulso amplo, um pulso cheio, seria o débito cardíaco aumentado, a quantidade de sangue que o coração empurra está sendo mais alta do que deveria, insuficiência aórtica, persistência de canal arterial e fístulas arteriovenosas, certo? São muitas informações que vocês não vão ver todas nessa aula. Quem quiser pode pesquisar e tirar as dúvidas comigo, certo? Mas o que importa é que vocês saibam que existam essas condições que vão dar ao paciente alterações de valores na taquicardia, bradicardia, um pulso fino e um pulso amplo. Gente, a pressão arterial. Pressão arterial é calculada pelo débito cardíaco vezes contra a resistência vascular periférica. Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração, tá? Quantos litros por minuto o coração ejeta. E a resistência vascular periférica, a sigla RVP, é a adaptação dos vasos sanguíneos à passagem do sangue impulsionado pelo coração. Por exemplo, eu tenho vasos com a parede normal, elástica. Então, a resistência vascular periférica não vai ser tão grande, porque os meus vasos são novos, são elásticos, são maleáveis, eu me alimento corretamente de vitaminas, de frutas. Diferente de uma pessoa que bebe, que fuma, os vasos eles se tornam um pouco mais ressecados, um pouco mais rígidos, eles não têm essa elasticidade toda. Então, a resistência do vaso vai ser maior. Imagine o seguinte, que você empurra uma quantidade de água
em uma mangueira de silicone bem fininha. A quantidade de água que você empurrar vai passar facilmente, correto? Ou seja, a pressão não precisa ser alta. Agora imagine você colocar em uma mangueira mais fina e mais rígida, com paredes mais rígidas. A pressão para você empurrar essa água vai ser maior. A força que o coração vai fazer para empurrar em um vaso de calibre menor e mais rígido vai ser maior. É por isso que a pressão arterial ela é definida pela quantidade de sangue ejetado contra a resistência que os vasos fazem para a passagem desse sangue. Dependendo da resistência desses vasos, a pressão que o coração talvez tenha que fazer seja maior. Gente, a pressão arterial ela é composta de dois valores. Pressão arterial sistólica, PAS, certo? A sigla, a abreviação. E pressão arterial diastólica. Como nós vimos mais no começo da aula, o coração ele tem duas etapas. A sístole, que é a expulsão do sangue pelo coração, e a diástole, que é o relaxamento. É a fase que o coração se enche de sangue para poder empurrar o sangue novamente. Os fatores internos que alteram a pressão arterial. Internos por quê? Porque também existem fatores externos que alteram a pressão. Os internos são o volume de sangue, quanto de sangue está dentro dos vasos, a viscosidade do sangue, por exemplo, um paciente com a glicemia muito alta, diabético, ou com colesterol muito alto, você vai ter uma viscosidade do sangue mais espessa. Então, o sangue ele vai ter mais dificuldade de ser impulsionado pelo coração e circular pela rede de vasos. A elasticidade dos vasos, como nós vimos que a resistência vascular ela influencia, e a elasticidade faz parte dessa resistência que os vasos fazem, e a genética, porque nós podemos herdar dos nossos pais uma pressão mais alta ou uma pressão mais baixa. Já fatores externos que contribuem para o aumento ou diminuição da pressão. Raça, certo? Pessoas de etnia negra têm a propensão para ter uma pressão arterial mais alta. Sexo, entre masculino e feminino. O horário do dia que você está, no começo da manhã ou no final da noite, certo? Estresse, cigarro, fumar, álcool, né? Que aí nós dizemos que é o tabagismo, hábitos tabagistas e etilistas. Alimentação inadequada e se você faz exercícios físicos. São alguns dos fatores externos que eles vão implicar diretamente no valor da pressão arterial. Os materiais utilizados para aferir a pressão são esses daqui. O tensiômetro, o famoso tensiômetro, mas o nome correto dele é esfigmomanômetro. Esfigmo de pulso, manômetro de medida. Então, ele faz a medição do pulso. E o estetoscópio, que vai ser utilizado para auscultar a artéria e poder aferir a pressão nesse aparelhinho. As partes de um estetoscópio, para vocês conhecerem, são as hastes, certo? Que são essas estruturas metálicas. E na ponta nós temos as olivas auriculares. Essa é a região que nós colocamos no ouvido para auscultar. O tubo de condução do som, que vai levar o som dessa região até os nossos ouvidos. Essa região é chamada de campânula. E essa face delgada é chamada de diafragma. É a região que vai vibrar em contato com o som e levar essas vibrações sonoras até o nosso ouvido. E o esfigmomanômetro, a composição dele é uma braçadeira, certo? A região onde o ar é insuflado para dentro dessa braçadeira é chamado de manguito, tá? Nós vamos ter um tubo e na ponta desse tubo vamos ter uma pera. Essa pera é uma região que você pode apertar para colocar o ar dentro do manguito. E existe uma válvula que nós utilizamos fechada no começo para essa
braçadeira ficar inchada de ar. E à medida que nós vamos reduzindo a pressão, é justamente quando vamos abrindo a válvula. E o indicador do manômetro é esse reloginho que vai medir os números da pressão arterial, certo? Pessoal, locais de aferição da pressão, onde passam artérias. São quase os mesmos locais onde nós aferimos os pulsos. Porém, nós só podemos aferir a pressão em membros, certo? Em periferias. No máximo, o mais proximal que nós conseguimos são as artérias braquiais e poplíteas. Aquela que passa pela fossa poplítea atrás do joelho, e a da artéria braquial é a mais comum utilizada. Pode ser também auscultada na artéria radial, certo? E na artéria tibial posterior. Porém, a mais comum é essa daqui. Nós colocamos essa braçadeira por cima do braço, justamente por isso que se chama braçadeira, e o estetoscópio nós vamos colocar o diafragma em cima da artéria que nós vamos escutar. E vocês vão já entender o porquê desse som. Gente, aqui é só uma imagem para vocês entenderem que existem dimensões diferentes de manguitos, certo? Cada idade existe um manguito diferente. O de adulto, normalmente, nós utilizamos um padrão. Mas para crianças maiores, menores e recém-nascidos, vocês vão ver aqui, ó, existem tamanhos diferentes de manguito. E isso é essencial para dar um valor mais fidedigno da pressão arterial. Certo? Esse quadrinho aqui é só a título de informação. Procedimento pré-pressão arterial, pré-medição. Primeiro, nós vamos explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em um ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medição, porque possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos, ou se fumou nos últimos 30 minutos. Posicionamento. O paciente deve estar sentado com as pernas descruzadas e pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração, apoiado com a palma da mão voltada para cima. E as roupas não devem garrotear o membro, ou seja, não pode ter mangas, partes da camisa que apertem o membro, certo? Elas devem estar folgadas, ou retirar a camisa se for necessário. Medir a pressão arterial na posição em pé após 3 minutos nos diabéticos, idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada. Gente, é o seguinte, depois de um tempo sentado, quando você se levanta, essa pressão ela tende a cair, chamado de hipotensão ortostática. Então, você faz a aferição 3 minutos depois na posição em pé, nesse grupo de pessoas, para verificar se existe essa condição. Aqui um folhetozinho para vocês entenderem a importância da orientação que vocês devem dar. Não cruzar as pernas, não beber nem fumar até 30 minutos da aferição, aguardar 30 minutos após tomar café preto ou fumar, porque eles aumentam a pressão arterial. E se tiver feito atividade física ou grande exercício físico, aguardar de 60 a 90 minutos para poder aferir a pressão. Pessoal, vamos dar continuidade à aferição da pressão arterial na aula que vem, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.